Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre o estresse no trabalho e para isso estamos recebendo em formato virtual a Marilda Lippe, que é psicóloga, diretora, fundadora do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, o IPCS, lá de Campinas, que tem também escritórios em outros locais, e membro da Academia Paulista de Psicologia. Marilda, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Bom dia, é um grande prazer estar com você e sua audiência. E vamos falar desse assunto tão importante, né, que é o estresse no trabalho. Exatamente, né? É um termo que, inclusive, nos últimos anos a gente ouviu bastante. Parece que a pandemia deu uma requentada no tema burnout. É um tema com um norte-americano, né? O nome norte-americano, mas quer dizer esgotamento profissional. Para a gente traduzir, não na tradução literária, mas traduzindo para a gente entender, é aquela pessoa que está esgotada, que não consegue mais trabalhar, a mente não funciona como deveria, e aí é o burnout. Eu gostaria que, para a gente começar, Marilda, você explicasse um pouquinho o que é esse, não o termo em si, mas essa síndrome que afeta muitos trabalhadores no Brasil. É uma situação que tem acontecido bastante, ou até posso dizer que está sendo mais identificada agora do que no passado. Porque eu acho que muita gente tinha o burnout antes, mas nem reconhecia que era o burnout. Mas agora o burnout é reconhecido como uma doença ocupacional, que é um estresse extremo, um estresse do trabalho ligado a fatores relacionados à ocupação que a pessoa exerce, e ela surge de uma maneira gradual, não é assim, de repente você entrou em burnout, não. Você vai desenvolvendo o burnout de uma maneira bastante assim, paulatina, né? Até de repente a pessoa se sentir esgotada, sem motivação, desanimada, um distanciamento afetivo dos problemas de uma maneira assim bem interessante. E você sabe, a coisa mais fascinante que eu vejo com relação ao burnout é que, em geral, o burnout é típico de pessoas idealistas, pessoas altamente motivadas, pessoas em que, em certo momento da vida, vestiram a camisa, batalharam, trabalharam em prol de uma ideia, em prol de uma empresa. Então, é tremendamente triste você ver essas pessoas tão motivadas, tão idealistas, de repente se sentirem esgotadas, se sentirem distantes afetivamente do trabalho e até desanimadas. Mas o burnout é o mal dos competentes. Interessante, né? Eu nunca tinha pensado por esse lado. Geralmente é aquela pessoa que se dedica demais. E por quê? Vamos tentar entender o que leva ao desenvolvimento dessa síndrome, Marilda. O Por que burnout a pessoa mais comprometida é aquela que está mais suscetível a isso? é bem interessante esse aspecto, porque normalmente ele passa despercebido, né? Mas, em geral, aquela pessoa que é muito comprometida, que é muito idealista, ela dá a alma pelo trabalho, ela investe tudo que ela pode. E quando o retorno que ela tem não é compatível com o investimento que ela está fazendo, ela começa a se sentir frustrada, desanimada. Então, você vê, se você está trabalhando em uma causa, pode ser um trabalho voluntário, ou pode ser dentro de uma empresa. Você trabalha, você faz tudo que você pode por aquela causa e você tem retorno, você é reconhecido, você sabe que o que você está fazendo está gerando frutos, você não entra em burnout. Mas, se você investe tudo que você tem, você se dedica intensamente, e você não vê resultados objetivos, você não é reconhecido, então muitas vezes você começa a entrar num processo de burnout. Então é algo tem muito a ver com o reconhecimento que a pessoa tem. Perfeito, Marildo. Agora, como é que a gente identifica isso? Existem alguns, como você falou, né, não é de uma hora para outra. Estou bem hoje, amanhã estou com burnout. Qual é o processo? Como é que a pessoa começa a perceber que ela está indo para esse caminho? E existem alguns outros pontos que antes do burnout, por exemplo, um sintoma X que precede, é sempre igual? Como é que funciona o desenvolvimento dessa síndrome? Normalmente começa com frustração. Quando você começa a sentir,
frustrado e você não consegue dar conta daquele sentimento, você está talvez no caminho de desenvolver o burnout. Porque, veja bem, todos nós vamos ter frustrações no trabalho. Não há modo de você viver no trabalho ou fora do trabalho sem ficar frustrado de vez em quando, porque a vida não é feita de acordo com o que você deseja. Então, quando a pessoa está se envolvendo no trabalho, se envolvendo profundamente, e ela começa a sentir que o resultado não é adequado, que ela não está tendo retorno, ela começa a pensar que a vida não está valendo a pena, que todo aquele esforço está sendo inútil. Quando você começa a pensar isso, o meu esforço não está sendo útil, o meu esforço está sendo exagerado, ou eu não estou conseguindo aquilo que eu quero, ninguém me reconhece. Quando você começa a ter esse tipo de pensamento, fica alerta. Pode ser que você esteja começando a entrar num processo de burnout. E passou-se esse processo de perceber, né? De ficar atento. Já estamos, agora vamos falar dos sintomas. Como é que a pessoa consegue descobrir? Sim, agora eu já, infelizmente, não percebi lá atrás e estou sendo acometido pela síndrome do burnout. Como é que é perceptível isso, Marilda? Olha, são 3 áreas que eu acho que a gente precisa estar bem atento. Primeiro, é um cansaço, uma exaustão. De manhã, por exemplo, quando você vai sair para exercer aquela função, você já não tem mais o ânimo que tinha antes, sabe? Eu já senti que é um peso, já não está com vontade de ir, está indo empurrado, né? Já é o primeiro sintoma. Segundo sintoma, que você tem que estar atento para saber se realmente está num processo de burnout, é o distanciamento afetivo. O que seria isso? Quando você começa a perceber o outro como destituído de sentimentos, você perde a empatia. O que é empatia? Empatia é quando eu percebo que o meu interlocutor está sofrendo, quando eu percebo que há uma necessidade de eu dar apoio para o outro. Por exemplo, uma enfermeira que está em burnout. A enfermeira está em burnout, quando ela vê um paciente sofrendo, chorando de dor, ela não sente nada se ela está em burnout. Porque o correto, o natural, é que ela comece a ter até uma certa pena, consideração por essa pessoa que sofre, né? Outro dia mesmo, escutei falar de um médico que estava em burnout, e olha o que ele disse: tinha um paciente na frente dele, e ele disse para o paciente: você, pelo teu exame aqui, você está com leucemia. Na mesma hora, tocou o telefone do médico, ele atendeu o telefone, marcando um jogo de tênis. E o paciente ali na frente dele, sofrendo aquela angústia terrível de ter recebido uma notícia impactante de que ele estava com leucemia. Mas o médico perdeu a empatia de ver o sofrimento desse paciente. Então, a perda da empatia é um sinal seguro de que a pessoa está no burnout. E, em terceiro lugar, que também a gente precisa levar em consideração, é um sentimento de inadequação. Então, olha, eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo despertar o interesse das pessoas, a minha competência não está adequada, então a pessoa começa a se sentir inadequada. Então, quando você tem essas 3 sintomatologias, cuidado, você deve estar num processo de burnout. Perfeito. Existem algumas pessoas ou profissões mais suscetíveis a essa síndrome? Certas profissões, com certeza absoluta, elas são muito prováveis de gerar burnout em pessoas suscetíveis. Por exemplo, policiais, médicos ou enfermeiros, né, pessoas que trabalham na saúde, e também professores. É incrível como você encontra um número grande de professores com burnout. Por que isso? Porque o professor, em geral, é um idealista, porque, sinceramente, para ser professor, você tem que ser idealista. É uma profissão que demanda muito e você ganha pouco. Então, normalmente, os professores são pessoas que querem ajudar, que têm aquela sensação de querer colaborar com o outro. Então, quando esse professor ou professora
se dedica muito, tenta melhorar o sistema, tenta lidar com os alunos e não consegue resultados, porque às vezes a sociedade, muito prejudicada, não permite que o professor tenha tanto sucesso. Ele começa a entrar num processo de desilusão, porque ele pensa, eu não consigo, eu não sou competente, eu não estou conseguindo acessar meu aluno, eu não estou conseguindo dar conta do sistema. Então, aí o professor começa a entrar em burnout. Então, policiais, médicos e enfermeiros e professores são as profissões mais propícias de gerarem burnout. Então, há realmente profissões que são mais assim. Você vê policiais que, às vezes, até a gente vê em filme, né? Policial, às vezes, comendo um lanche quando tem uma pessoa morta no chão, né? Porque é um burnout. Você não está mais empatizando, sentindo pena ou sentindo alguma emoção frente a quem está ali morto, está prejudicado. Então, o policial que entra em burnout também tem problemas. Ele se distancia afetivamente, talvez até para se proteger, mas é parte do burnout. E aí você perguntou da personalidade, né? Há pessoas mais suscetíveis? Sim, sim. Como eu disse no início, o idealista, aquela pessoa que mais se doa, que mais tem vontade de ajudar o próximo, é justamente aquela pessoa que pode entrar no burnout. E aqui vai uma palavra de cautela. Se você entrou em burnout, porque você era muito dedicado à sua empresa ou uma causa, e aí você pensa, eu vou sair desse emprego, eu vou mudar o meu foco, não adianta, porque você vai carregar as suas características para uma nova função. Então, o importante, se você entrou em burnout, é realmente se tratar, porque senão você vai perpetuar múltiplas ocasiões de burnout. Você vai mudar de emprego, mudar de causa e você vai entrar novamente em burnout. Por quê? Porque você tem que aprender até que ponto ser idealista. Você tem que aprender até que ponto se doar. Você tem que aprender a lidar com frustrações. E, às vezes, se isso está acontecendo, seria recomendado fazer uma psicoterapia, para você poder se conhecer e saber o que é que em mim está gerando a oportunidade do burnout acontecer. Marida, você falou bastante que é com relação aí a uma das causas, né, o idealismo, a pessoa que se doa muito. Mas agora na pandemia, quando eu disse que a gente ouviu falar mais do burnout, um dos aspectos também é a sobrecarga de trabalho, até mesmo aquela pessoa que ganha muito bem, mas acaba, ou seja, ela é recompensada, mas acaba fazendo mais do que deveria. Não sei se é esse o termo correto. Trabalha demais, trabalha muito, aqueles chamados de workaholic. Essas pessoas também podem desenvolver o burnout por algum motivo? Podem sim, e normalmente as pessoas que entram em burnout têm essa tendência de querer fazer muita coisa, né? Mas veja bem, se você tem uma sobrecarga de trabalho e você não é vulnerável, você vai dar conta disso de uma maneira tranquila, né? Normalmente você consegue fazer isso. Agora, se você já tem uma características de personalidade, né, que possam de idealismo, de dedicação extrema, e você está numa situação de sobrecarga, isso pode levar ao burnout. E agora na pandemia, nós vimos aí uma situação bastante clara de que não bastava investir no trabalho, porque o vírus estava aí. O vírus estava dizimando as pessoas, estava matando as pessoas. Então, não adiantava só você ser idealista, trabalhador, assumir muita tarefa, porque a falta de controle da situação era muito grande. E quando você não tem controle sobre o que está acontecendo, sobre o seu futuro, sobre sua vida, isso aí desmotiva e cria uma situação de estresse muito grande no ser humano. Certo. Agora, um aspecto interessante é até quando o burnout fica restrito ao profissional do paciente. Quando é que ele começa a invadir a vida pessoal? Isso é possível?
trazer transtornos também, essa doença, essa síndrome, eu não sei como a gente pode chamar o nome correto, acho que síndrome é mais adequado, quando que isso ultrapassa a questão profissional e também começa a atrapalhar a vida pessoal. Isso ocorre, ou seja, há um caso grave de burnout? Então, tecnicamente, burnout se refere somente ao trabalho. Mas hoje em dia o pessoal está falando muito burnout de ser pai, burnout de ser mãe, porque a pessoa já não aguenta mais. Mas isso aí é uma generalização de um termo técnico que se aplica só. Tecnicamente, burnout se aplica ao trabalho somente. E, tecnicamente, a gente sabe que não se reflete necessariamente no dia a dia da pessoa. Você pode estar no burnout com relação ao seu trabalho, mas você pode estar bem com a sua família, você pode estar saindo, passeando, praticando esporte. Mas, no que se refere ao trabalho, você está desgastado. Isso é o técnico. Agora, às vezes, além do burnout, a pessoa tem o estresse do viver, porque uma coisa não elimina a outra. Você pode estar com burnout porque se dedicou muito ao seu trabalho, teve uma sobrecarga, porque você não teve o sucesso que você queria em termos de resultado, mas também na tua vida pessoal, você pode estar brigando com a sua mulher, pode estar brigando com teus filhos, e aí você teria, além do burnout, o estresse no dia a dia. Isso pode acontecer também. Então, não é que seja o burnout generalizando, é o burnout acumulado ao estresse da vida. Perfeito. E a senhora falou aí no meio de uma das respostas a questão tem que se tratar. Como é que é o tratamento? Existe algumas formas? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o tratamento para quem está sofrendo a síndrome de burnout. Existe um tratamento que se chama treino de controle do estresse. Esse treino de controle do estresse é baseado na terapia cognitivo-comportamental. É basicamente isso aí. Um E psicólogo quem faz? é psicólogo, leva 12 semanas, são 12 semanas somente de tratamento, e a pessoa aprende a medir as suas forças, saber quanto investir e quanto não investir, reconhece quais são as características de personalidade que levam a pessoa a sentir frustrada e, basicamente, aprende a lidar com a frustração, com os dissabores, com a falta de reconhecimento e ressignifica a vida. É um tratamento muito eficaz e leva somente 12 semanas. Então, é rápido, não é algo... É uma hora, um tipo de uma psicoterapia focada no estresse. É treino de controle do estresse, é focado no estresse. É um tratamento que já foi avaliado em 7 teses de doutorado, em várias pesquisas e tudo, dá muito certo. Que bacana. E só para a gente finalizar aqui, Marilda, entender um pouquinho mais, o burnout no Brasil ele é considerado uma patologia mesmo, né? Não sei se é passível de afastamento ou não, até para que a pessoa possa tratar, mas no Brasil é considerado como patologia mesmo, né? É considerado, hoje em dia, né? Não era antes, mas hoje em dia já é considerado uma doença ocupacional. E a pessoa pode pedir afastamento por burnout sem. Tá? Eu tenho um dado aqui, inclusive, que uma pesquisa feita no ano passado, 2022, já não estávamos mais na pandemia, na pior fase da pandemia, mas 81% dos entrevistados se disseram estar à beira do esgotamento. Ou seja, como a Marilda falou logo no começo, está sendo bastante identificado agora. Então, se você nos acompanhou até aqui, tem algum desses sintomas, tem algum probleminha aí com relação à estafa mental, a cansaço físico quando vai sair de casa, já conversa com um psicólogo, um psicoterapeuta, para que você possa ser encaminhado de uma forma a não desenvolver a forma grave dessa síndrome de burnout. Marilda, muito obrigado pela sua presença, aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho o seu conhecimento conosco. Foi um grande prazer, muito obrigada e bom dia para você e para a sua audiência. Então. Muito obrigado ao Marilda e você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.